Você já percebeu como um simples detalhe pode mudar completamente o rumo do seu dia? Muitas vezes, acordamos correndo, checando mensagens, redes sociais, notícias, e sem perceber, entregamos o primeiro minuto da nossa vida diária ao barulho do mundo. Mas e se você invertesse essa ordem? E se antes de qualquer outra coisa, você escolhesse colocar Deus em primeiro lugar? É exatamente isso que Jesus ensinou em Mateus 6,33. Buscar o reino em prioridade e confiar que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Agora pense comigo. Quantas vezes você já iniciou o dia com preocupações e essas mesmas preocupações acompanharam você até a noite? A chave para quebrar esse ciclo é simples e poderosa. Começar amanhã em oração, vestir a armadura espiritual e se colocar na presença de Deus. Isso não é apenas um hábito devocional, mas uma decisão que transforma a atmosfera da sua casa, seu trabalho, seus relacionamentos e até mesmo sua paz interior. Imagine acordar sabendo que não está sozinho, que existe um propósito maior guiando cada passo e que a sua mente pode ser renovada todos os dias pela palavra. Essa prática não é apenas espiritualidade vaga, mas uma estratégia prática para enfrentar as pressões, ansiedades e distrações modernas. A oração é o que abre espaço para a verdadeira paz, aquela que o mundo não pode oferecer, mas que sustenta em qualquer situação. E deixa eu te dizer, quando você aprende a dar a Deus o primeiro momento do seu dia, você não perde tempo, você ganha. Ganha foco, ganha direção, ganha coragem para encarar desafios e sabedoria para tomar decisões. É como se você entrasse na batalha da vida, já protegido com a melhor armadura que existe. Por isso, fica aqui um convite direto. Não deixe essa mensagem passar batida. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Você não sabe o impacto que um simples gesto pode causar na vida de outra pessoa. E mais, quero lançar um desafio agora mesmo. Escreva nos comentários uma palavra como ato de fé e compromisso com essa caminhada. Pode ser amém, um coração ou até mesmo Deus, eu te amo. Essa pequena atitude vai marcar publicamente a sua decisão de buscar a presença dele em primeiro lugar. Está preparado? Então vamos juntos nessa jornada, porque o que você faz no início do dia pode mudar absolutamente todo o resto. Se você observar bem, a maioria das pessoas vive correndo atrás de coisas: trabalho, dinheiro, reconhecimento, segurança. Mas a Bíblia é clara em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É como se Deus dissesse: ei, relaxa! Se você fizer da minha presença sua prioridade, eu cuido do resto. Não é que ele vá negar suas necessidades, mas ele quer reorganizar a ordem delas. Colocar Deus em primeiro lugar não significa abandonar responsabilidades. Muito pelo contrário. Significa entender que sem Ele, até mesmo nossas melhores estratégias são limitadas. Quando damos ao Senhor a oração da manhã, quando declaramos que nossa vida está sob seu governo, nós abrimos espaço para que cada decisão seja guiada. É como ajustar uma bússola. Você pode andar rápido, mas se estiver na direção errada, não vai chegar ao destino certo. Pense na sua rotina. Qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Muitos já correm para o celular, já mergulham no caos das notificações. Só que cada escolha de primeiro passo revela a quem damos prioridade. Imagine trocar esse hábito por um momento de silêncio diante de Deus. Uma oração curta, um versículo meditado, uma música que lembre a eternidade. É nessa simplicidade que a vida vai sendo moldada dia após dia. Um exemplo prático: experimente deixar uma Bíblia ou um devocional na sua cabeceira. Ao abrir os olhos, ao invés de checar mensagens, leia um versículo em voz alta. Declare: Senhor, hoje escolho tua vontade acima da minha.
Essa atitude não é mágica, mas é espiritual. É como vestir uma armadura invisível que vai proteger seus pensamentos e emoções durante todo o dia. Poucos minutos podem mudar totalmente sua mentalidade. Colocar Deus em primeiro lugar também é uma questão de confiança. Afinal, quando entregamos a Ele o início do dia, estamos reconhecendo que não temos controle total. Isso gera uma paz diferente, aquela que não depende do que acontece fora, mas do que acontece dentro. É interessante notar que, quanto mais tentamos controlar, mais ansiosos ficamos. Mas quando buscamos a presença do Senhor antes de tudo, encontramos descanso. E aqui entra um detalhe importante. Colocar Deus em primeiro lugar não é só sobre amanhã, mas sobre toda a vida. É alinhar prioridades nos relacionamentos, nas finanças, nos sonhos e até nos momentos de lazer. É viver como quem já tem um norte definido. Agradar ao Criador. E isso não significa viver preso, mas sim livre, porque já não precisamos agradar a todo mundo, apenas permanecer firmes em quem nos guarda com sua armadura. Quando você decide colocar Deus como prioridade, o resto se organiza. Talvez não no tempo que você quer, mas no tempo perfeito dele. É como semear. Você coloca a semente no solo certo e confia que o crescimento virá. O dia pode trazer desafios, mas você já começou protegido pela oração, envolvido na presença e firmado na paz que só Ele dá. E acredite, isso faz toda a diferença para enfrentar qualquer batalha. O primeiro minuto do dia é mais poderoso do que muita gente imagina. É nesse instante que você define qual será a fonte que alimentará sua mente e coração. Se ele for entregue ao barulho do mundo, a ansiedade e a pressa já tomam conta. Mas, se for entregue ao Criador, o ambiente muda completamente. A presença de Deus traz clareza, foco e uma paz que reorganiza tudo de dentro para fora. Muita gente não percebe, mas a forma como acorda é como um termômetro do coração. Quem desperta correndo já abre os olhos em guerra contra o relógio. Quem desperta em oração, ao contrário, já começa o dia com a mente protegida pela armadura da fé. É nesse primeiro minuto que se decide se a vida será conduzida pelo caos ou pelo propósito. Um exercício simples pode transformar esse hábito. Ao ouvir o despertador, ao invés de pegar o celular, feche os olhos por alguns segundos e diga: Senhor, toma o controle deste dia. Não precisa ser uma longa oração, mas uma entrega sincera. Esse gesto pequeno já muda o tom da manhã. Afinal, é impossível estar na presença dele sem que algo se alinhe dentro de nós. Escolher a voz do Criador no primeiro minuto é como escolher a estação certa de rádio. Se você sintonizar na frequência errada, o chiado incomoda o tempo todo. Mas quando acerta a sintonia, a melodia flui com clareza. Assim é com Deus. A prioridade de começar com Ele abre espaço para ouvir suas direções ao longo do dia. Essa prática não é religiosidade, é sabedoria. Muitos pensam que não tem tempo, mas na verdade, o tempo está sendo mal usado. 30 segundos de oração ao levantar tem mais impacto do que 30 minutos rolando a tela do celular. Essa é uma questão de prioridade. Quem ocupa o primeiro espaço da sua atenção? O mundo vai sempre disputar sua mente, mas Deus espera para ser buscado em primeiro lugar. Vale lembrar, ouvir o mundo primeiro é como entrar numa batalha sem estar preparado. As notícias, as cobranças e as preocupações já chegam como dardos. Mas ouvir o Criador primeiro é como vestir uma armadura espiritual antes de sair de casa. Não significa que não haverá lutas, mas que você terá forças e paz para enfrentá-las. No fim das contas, o primeiro minuto é um reflexo do que você valoriza mais. É nesse detalhe que se revela sua verdadeira prioridade. Não se trata apenas de disciplina, mas de fé. Quem escolhe começar na presença de Deus experimenta uma paz que o mundo não entende, mas que se torna combustível para o resto do dia. É nesse simples gesto
que o extraordinário começa a acontecer. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que entenderam a importância de buscar a Deus antes de qualquer coisa. Davi, por exemplo, dizia nos Salmos: "De madrugada te buscarei." Ele não falava isso por poesia, mas porque sabia que a presença do Senhor era a prioridade de sua vida. Antes de enfrentar batalhas externas, ele primeiro fortalecia a alma em oração. Abraão também é um exemplo poderoso. Muitas vezes levantava-se cedo para obedecer às direções de Deus. Foi assim quando recebeu a ordem de sacrificar Isaque. Ele não discutiu, não adiou, simplesmente se levantou de madrugada para cumprir a vontade divina. E isso revela que colocar o Criador em primeiro lugar é um ato de fé e confiança. A paz que ele tinha vinha dessa obediência incondicional. E quando olhamos para Jesus, vemos o maior modelo de todos. Mesmo sendo o Filho de Deus, levantava-se ainda de noite para orar em lugares solitários. Ele sabia que cada decisão do dia precisava nascer na presença do Pai. Antes de escolher discípulos, antes de enfrentar a cruz, ele buscava a direção por meio da oração. Isso mostra que não há atalho. Até o Mestre nos ensinou a depender do céu antes de agir na terra. Esses exemplos não são apenas histórias antigas, mas convites vivos para nós hoje. Se Davi tinha batalhas, se Abraão tinha decisões impossíveis e se Jesus enfrentava multidões e pressões, nós também temos os nossos desafios. E assim como eles vestiram a armadura espiritual através da oração, nós também precisamos escolher esse caminho. Praticamente falando, você pode se inspirar nesses exemplos e criar uma disciplina. Que tal separar alguns minutos pela manhã para ler um salmo, como Davi fazia, ou dedicar sua agenda para obedecer rapidamente à voz de Deus, como Abraão? Ou ainda, escolher um lugar silencioso para conversar com o Pai, como Jesus fazia? São hábitos simples que nos conectam ao extraordinário. A grande verdade é que ninguém se arrepende de buscar a Deus primeiro. Ao contrário, é dessa prática que vem a força para enfrentar dias difíceis. Davi venceu gigantes, Abraão se tornou pai de multidões, e Jesus cumpriu a missão mais importante da história. Tudo isso começou com a disciplina de colocar a presença do Pai em primeiro lugar. Assim, cada vez que lembramos desses homens, somos convidados a refletir. E se o meu dia também começasse assim? O que poderia mudar se antes das tarefas, dos compromissos e das preocupações, eu decidisse vestir a armadura espiritual e entrar em oração? Talvez a resposta esteja justamente nesse hábito que eles nos deixaram como legado. Em Efésios 6, Paulo nos lembra de algo essencial. A vida não é feita apenas de batalhas visíveis. Existem guerras espirituais acontecendo o tempo todo, e a única maneira de enfrentá-las é com a armadura de Deus. A oração é o elo que conecta cada peça dessa proteção. Não basta apenas conhecer a armadura, é preciso vesti-la todos os dias, e isso só acontece quando nos colocamos diante do Senhor. Cada peça da armadura tem um significado prático. O capacete da salvação protege a mente contra pensamentos destrutivos. A couraça da justiça guarda o coração de acusações. O escudo da fé apaga os dardos inflamados de dúvida. E tudo isso é ativado pela presença constante de Deus através da oração. É como ligar a chave de um carro. A armadura está lá, mas só funciona se você a acionar. Muitos acreditam que podem vencer as lutas diárias apenas com força de vontade, mas logo percebem que ficam exaustos. A oração é como uma recarga invisível que dá força para continuar. É quando dobramos os joelhos que levantamos mais fortes. A verdadeira vitória não começa no campo de batalha visível, mas no secreto com Deus, onde a paz substitui o medo. Imagine sair de casa sem se preparar para o clima, sem guarda-chuva num dia de chuva ou sem casaco num dia frio. É desconfortável e perigoso. Assim também é enfrentar o dia sem vestir a armadura espiritual.
Você pode até suportar por um tempo, mas logo as circunstâncias atingem suas emoções. Com a oração, porém, você já sai prevenido e fortalecido. Paulo ainda reforça que a oração deve ser constante. Orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Isso significa que não é apenas um ritual da manhã, mas uma conversa contínua com Deus. É manter o coração sintonizado, buscando sua direção e seu consolo. Assim, mesmo no meio da correria, a presença do Senhor é lembrada e experimentada. E sabe o que é lindo? A oração não apenas protege você, mas também alcança outros. Quando você intercede, estende essa cobertura espiritual para a família, amigos e até desconhecidos. É como segurar o escudo da fé, não só por si, mas também por quem está ao lado. A armadura não é individualista. Ela fortalece toda a comunidade de fé. Por isso, não encare a oração como um fardo religioso, mas como um privilégio. É nela que encontramos forças para dizer não ao que destrói e sim ao que edifica. É nela que recebemos a paz que guarda mente e coração. É nela que a vida ganha firmeza e direção. Vestir a armadura diariamente não é uma opção, é uma necessidade para quem quer viver de forma vitoriosa. Paulo escreveu em Filipenses 4, 6, 7, algo que ecoa até hoje. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse é um lembrete direto. A verdadeira paz não nasce das circunstâncias, mas da presença de Deus. Ansiedade é o reflexo de tentar controlar o incontrolável. Quanto mais você tenta segurar tudo sozinho, mais pesado se torna. A oração é o ato de soltar esse peso nas mãos do Pai. É como descarregar uma mochila cheia de pedras e perceber que pode caminhar leve outra vez. A paz que vem daí não é lógica, não segue padrões humanos, mas preenche de forma sobrenatural. É curioso pensar que, mesmo em prisões e perseguições, Paulo escrevia sobre paz. Isso mostra que ela não depende de ambientes, mas da fonte. Você pode estar cercado por problemas, mas se buscar a Deus em prioridade, encontrará tranquilidade. É como estar no meio da tempestade, mas ainda assim sentir segurança, porque a armadura espiritual protege mente e coração. Na prática, essa paz se manifesta em decisões mais sábias. Quando você ora antes de agir, não toma atitudes impulsivas. Quando confia, não precisa reagir em desespero. Isso muda relacionamentos, trabalho, família. A pessoa que vive em presença aprende a ouvir mais, a responder com calma, a escolher caminhos melhores. Essa é a diferença de quem ora. Muita gente busca paz em lugares errados. Dinheiro, status, distrações, entretenimento. Esses até aliviam por um tempo, mas nunca sustentam de verdade. A paz de Deus, ao contrário, é duradoura, porque não depende de nada externo. É fruto de uma confiança profunda, que só a oração diária pode gerar. É um presente que o mundo não pode copiar. Quando você experimenta essa paz, começa a enxergar as situações com novos olhos. Problemas que antes pareciam montanhas intransponíveis se tornam apenas degraus para o crescimento. É a paz que reorganiza sentimentos, pensamentos e até expectativas. E tudo isso nasce de um simples gesto: escolher apresentar tudo a Deus em prioridade. Essa promessa de paz não é exclusiva para alguns, mas para todos que decidem buscar. A cada manhã, ao entregar suas ansiedades ao Senhor, você está trocando peso por descanso, está trocando medo por confiança, está vestindo a armadura e recebendo a paz que excede o entendimento. E isso, meu amigo, é o que transforma completamente a forma como você vive o dia. A disciplina da oração não é apenas um hábito religioso, mas um processo de transformação contínua. Cada vez que você se coloca na presença de Deus, algo dentro de você é moldado. Aos poucos, atitudes mudam,
Palavras são filtradas, pensamentos se tornam mais claros. É como lapidar uma pedra bruta. Não acontece de uma vez, mas no contato diário com o Criador. O caráter começa a ser trabalhado quando você aprende a esperar em Deus. Em vez de reagir com pressa, passa a confiar no tempo certo. Essa disciplina fortalece a fé, porque quanto mais você entrega em oração, mais percebe que Ele responde. A vida deixa de ser conduzida por impulsos e passa a ser guiada por princípios. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Na prática, isso significa que suas decisões começam a refletir essa transformação. Ao invés de escolher pelo medo ou pela pressão, você decide com base na confiança em Deus. E mesmo que nem sempre entenda o caminho, a paz de saber que está sob sua direção traz segurança. A armadura se torna parte da sua vida diária, dando firmeza diante das dúvidas. Esse processo é comparável ao treino físico. Quem malha regularmente não vê resultado em um único dia, mas no acúmulo da disciplina. Assim é a oração. A cada manhã, você está fortalecendo a alma, desenvolvendo resistência e aumentando sua sensibilidade espiritual. É uma construção de longo prazo, mas que gera frutos eternos. Outro ponto é que a disciplina da oração também molda relacionamentos. Uma pessoa que busca a Deus em prioridade passa a lidar com os outros de forma diferente. Aprende a perdoar mais rápido, a ter paciência, a ouvir antes de julgar. Isso não é natural. É fruto de uma vida que constantemente recebe do alto. É a transformação diária em ação. Além disso, a fé é fortalecida quando você começa a ver respostas, pequenas ou grandes. Às vezes, não é uma mudança externa, mas interna. Um coração mais calmo, um pensamento mais equilibrado, uma coragem inesperada. Isso prova que a oração não é só pedir, é também ser moldado. Cada encontro com Deus deixa marcas de crescimento. Por fim, a disciplina da oração mostra que viver com propósito não acontece de forma automática. É preciso decidir todos os dias, vestir a armadura, entrar na presença e buscar a paz que vem do alto. Essa escolha constante molda o caráter, fortalece a fé e direciona decisões. Não é um evento isolado, mas uma jornada de transformação que dura a vida inteira. Depois de tudo o que vimos, fica uma pergunta no ar. Como seria a sua vida se, a partir de amanhã, você decidisse começar cada dia em oração, buscando a presença de Deus em prioridade? Talvez os problemas não desapareçam de repente, mas a forma como você os encara vai mudar. E no fundo, é isso que faz toda a diferença. Viver protegido pela armadura do Senhor e sustentado pela sua paz. Agora, reflita comigo. Você tem entregado seus primeiros minutos ao mundo ou ao Criador? Suas decisões estão sendo moldadas pela ansiedade ou pela fé? E se o segredo para um dia melhor estivesse justamente no modo como você começa as primeiras horas da manhã? Pense nisso, porque talvez a resposta que você tanto procura esteja bem aí, no simples ato de dobrar os joelhos. Se essa mensagem falou com você, eu quero te desafiar a não guardar só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e caminhe junto com a gente nessa jornada de fé. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode fortalecer ainda mais sua vida espiritual.